A mentoria surgiu depois que eu fiz essa virada no M, né? Que daí eu comecei a faturar mais, trabalhando menos, criei uma metodologia, uma cultura, uma equipe. E aí eu comecei a perceber que muitos profissionais da área eram a Meg de antigamente. São pessoas que trabalham muito, se dedicam muito. Às vezes ficam 12, 14 horas trabalhando, mas não tem a gestão da empresa, né? E aí são a eu presa que eu falo, não tem uma empresa. E aí eu criei essa mentoria, abri essa mentoria num projeto assim, muito, quero ajudar, vamos ver se alguém entra. E comecei a falar sobre isso, e aí umas pessoas começaram a falar, nossa, me ajuda nisso, me ajuda com isso, me ajuda. E aí eu falei, vou abrir umas 4 vagas de mentoria individual, mas para transformar mesmo a empresa da pessoa. E aí abri, mas sem muita pretensão, assim, sabe? Comecei a falar disso, fazer umas lives, porque foi tão transformador pra mim, pra minha vida, que aí eu comecei a falar disso no Instagram. E aí eu abri 4 vagas na época para mentorias individuais. E aí eu fechei uma mentoria com um cabeleireiro de Brasília. Aí eu fechei uma mentoria com uma cabeleireira de Pouso Alegre. E aí eu fechei com a Ana Paula, que é a minha sócia, que ela queria melhorar o consultório dela. E fechei minha mentoria com uma esteticista. 4 pessoas. E aí eu criei uma metodologia. Tudo que eu criei pro salão, eu dividi em aulas. E aí, o que eu tinha aprendido nos cursos, tudo em 12 aulas, que eram 4 meses de mentoria. E comecei a dar essas aulas pra eles e explicar. E aí, eu comecei a ver que eles tinham dúvidas muito da Meg mesmo, da Meg de antigamente, assim. Não sabia como falar com as pessoas, não sabia o que era cultura, não sabia como aplicar. E aí, eu comecei a ensinar, meio que passo a passo, pra eles o que eu tinha feito. E mudou muito a vida deles. Só que me consumiu um tempo gigante, porque eu tinha 4 alunos, que eu dava aula de mentoria toda semana pra eles. E a mentoria você tem que acompanhar o desenvolvimento da pessoa, né? Por 4 meses, estava lá disponível no WhatsApp. E aí eu falei, gente, isso aqui não encaixa na minha vida. Aí quando chegou no final do ano, eu abri uma turma de mentoria. Eu falei, eu vou abrir uma turma, eu vou fazer aulas quinzenais, e aí eu faço uma aula só de 3 horas, de 4, enfim, eu não vou colocar tempo pra essa aula, eu quero atender todo mundo. Então eu vou entrar nessa aula, vou dar meu conteúdo, aí depois eu vou ouvir cada um dos meus alunos, aí eu vou falar o que cada um tem que fazer, e depois eu fecho minha aula. Não interessa se eu vou ficar 4, 5 horas lá, mas eu vou fazer isso uma vez só, a cada 15 dias, um dia à noite, que eu possa ajudar todo mundo. Aí eu abri essa turma de mentoria. Aí entraram 6 pessoas nessa turma e eu tô terminando ela agora. Vamos pra última aula. E eu fiquei 6 meses com eles. E aí foi muito legal, porque aí a gente vê coisas transformando mesmo, né? E foi aí que eu comecei a ver que eu podia ajudar pessoas que talvez, se eu tivesse recebido essa ajuda lá no início, eu não tinha passado o que eu passei. Eu não desejo pra ninguém que eu passei de voltar com 14 dias pós-parto, você ter um neném e ter que voltar a trabalhar. Não desejo pra nenhum cabeleireiro. Você deixar nenhum empreendedor, sabe? Ou você levou ele, porque tem umas que... Levei. Levou, né? Porque levei pro salão, os 2. O Estevão foi pior, eu voltei com 7 dias. Nossa. Porque aí era pandemia, tava muita coisa acontecendo. Então eu não desejo pra nenhum empreendedor, desejo que todos os empreendedores tenham qualidade de vida, posso ficar com família, porque eu prezo muito isso, acho família uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, o que eu mais prezo na minha mentoria é como você pode estruturar a sua empresa para que se você sair dela, se precisar ausentar dela, ela continue rodando sem você. Mesmo que você não ganhe muito dinheiro, mas que ela se sustente, que ela se pague, que ela te dê algum retorno, que ela não te coloque em dívida. Então, eu criei uma mentoria baseada em como você vai criar uma cultura, como você vai conseguir uma equipe engajada, como você vai criar uma metodologia de treinamento para que essa equipe faça exatamente o que você faria se você estivesse lá. E aí eu tenho pessoas de outras áreas, mas eu sou muito franca quando elas vão fechar a mentoria comigo e falam, se você é de uma outra área da saúde, eu vou conseguir te ajudar, porque tem uma metodologia. Mas se você é de salão, eu vou conseguir te ajudar muito mais. Porque quando você fala qualquer coisa de salão comigo, eu já passei por todos os perrengues que você vai passar. Então, eu sei te falar com propriedade o que eu vivi. E aí, eu falo que a mentoria você encurta um bom pedaço de tempo. Porque você aprende com uma pessoa que já passou por tudo aquilo e você não precisa passar. Então, você paga pra não passar por aquilo. Sim. E é o que eu faço hoje. Agora, eu vou abrir outra turma em julho, que vai até o final do ano. Mas aí, eu abro uma turma só. Porque eu não dou conta, né? Mas é muito gratificante. Eu gostei muito de poder contribuir com outras pessoas para que elas não passem o que eu passei, entendeu?